Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas aproveitei que hoje eu não tenho aula para gravar um vídeo muito pedido por vocês lá no Instagram, que é como que eu estudo. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e não deixe de me seguir no Instagram que eu vou deixar passando aqui, para vocês sempre ficarem por dentro das minhas dicas de estudo, da minha rotina, que eu sempre tô mostrando lá nos stories. Então, eu uso 3 cadernos na faculdade, mas eu já mostrei já no vídeo de material. Então eu só peguei esse aqui só para exemplificar como que eu estudo. Então vou pegar aqui a matéria de currículo para mostrar para vocês. Ó, na sala de aula eu faço as minhas anotações em tópicos, ó. Então não gasta muita folha, porque antigamente eu anotava tudo que o professor falava e ficava tudo desorganizado, depois eu nem lembrava qual era a parte de qual o professor tinha falado. Então agora eu anoto tópicos de definições que vão me ajudar a lembrar quando eu for estudar em casa, quando eu for escrever com as minhas palavras, que eu sempre falo isso no Instagram, mas eu nunca mostrei de fato como é, então eu vou mostrar pra vocês. Pra estudar em casa, eu uso esse caderno aqui. Esse caderno aqui eu recebi do governo faz muito tempo que tinha aqui em casa e eu customizei ele, coloquei essa capa aqui, que uma amiga minha lá do Instagram, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, ela vende o conjunto com a capa, os planners. E aí, gente, ó, todas as matérias eu estudo aqui. Eu reviso diariamente, eu procuro revisar diariamente as matérias. Então, por exemplo, se hoje eu tive currículo, eu chego em casa e vou escrever nesse caderno aqui, ó, com as minhas palavras, a matéria do dia. Então, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Então, gente, eu guardo os textos, resumos, tudo nessa pasta aqui, que é a pasta sanfonada. E assim, antes da aula, eu não leio os textos de fato, com todos os detalhes, porque eu preciso da explicação para entender. No primeiro semestre eu sempre lia, não entendia, só perdia tempo. Então eu dou só uma lida, se o texto for curto, eu até grifo as coisas, só pra eu saber o que tá falando no texto, pra eu não chegar na aula boiando sem saber o assunto da aula. Então eu dou uma lida antes, e quando chega na sala de aula, eu faço as anotações conforme o professor for falando, em tópicos, como eu falei pra vocês. Então aqui, ó, a aula era Escola, Currículo e Ensino, era sobre esse texto, e eu fiz só essas anotações nessa aula. Então eu resumi cada escola. Quando eu chego em casa, eu dou uma lida de novo nas partes principais. Eu só peguei esse texto só para exemplificar para vocês. Nas partes que os professores deu ênfase nas aulas, porque muita coisa do texto vocês vão perceber isso aos poucos. Não tem muita relevância, porque ou você já viu em outra matéria, ou é coisa repetitiva, e você vai sabendo o que você realmente deve focar ou não. Depois disso, eu pego meu caderno de revisão. Então, olha, aqui eu deixo um calendário. Então aqui tem esse ezinho, ó, é quando eu vou estudar para as provas, que eu coloco uma semana antes. O P, o dia das provas. Então eu já deixei tudo arrumado antes de começar as aulas, ó. Aqui tinha até marcado o dia que eu comecei as aulas. Então, currículo, que foi a matéria. Gente, nem tem divisão, tá? Parece que fica bagunçado, mas não fica não, porque é por assunto, então é bem tranquilo. Então, nessa aula, eu escrevi sobre... Eu cheguei em casa e já revisei isso. Vocês revisando todo dia, vocês podem perceber que não fica pesado, porque você chegou, teve essa aula, já revisei, e eu escrevo com as minhas palavras quando eu falo isso. Por exemplo, aqui tá em tópico, que a escola é um objeto de estudo. Eu não tenho muita ordem para escrever, sabe? Aqui eu já escrevo em forma de texto, digamos assim, ó. Escola é objeto de estudo, é uma instituição social que possui muitas contradições e conflitos que a escola educa para o convívio social. E assim eu vou fazendo em forma de texto. Aqui, ó, planejar currículo. Como planejar. Nessa aula eu só escrevi isso. Teorias... Ah, não, gente, ó. Isso aqui ainda é dessa aula. Só que eu só anotei isso e em casa eu li o texto, olhei os slides e escrevi com mais detalhes. Foi isso. Então, ó, não fica pesado. Agora, assim, se você trabalha, você não precisa fazer isso todos os dias, de escrever e tal. Mas dê uma lida na aula que você teve, porque aí fica mais fácil.
Quando eu termino de revisar, eu vou pra parte do resumo, não no mesmo dia, gente, mas quando o professor conclui a aula, porque às vezes ele continua na próxima aula, ou perto das provas, eu faço o resumo, o mapa mental, como vocês preferirem, só com os tópicos. Então aqui são os conceitos básicos, que é basicamente isso aqui, e outras coisas que eu peguei de outros materiais, porque assim, nessa matéria a gente não tá vendo o currículo em si, a gente tá vendo a introdução, a história, enfim. E é em tópicos, por exemplo, ó, aqui eu tinha anotado um modelo conservador, em forma de texto, entre aspas. Aqui eu só coloquei as características em tópicos, ó, interesse do Estado, que são coisas que eu vou olhar e já vou lembrar, porque eu já estudei. Então tem gente que fala que não consegue de jeito nenhum fazer esses resumos. E assim, eu não consigo diretamente fazer os resumos, porque falam que acaba colocando informação demais. Eu preciso escrever colocando todas as informações e depois passar pro resumo tudo direitinho, porque senão eu também acabo escrevendo demais. Aí aqui, ó, teorias do currículo. Crítica tradicional, pós-críticas e o que é teoria. Essa parte aqui foi uma parte bem extensa que eu acho que eu... Isso aqui foi uma parte bem extensa. Então, ó, foi tudo isso aqui. E eu consegui resumir só nesse pedacinho, ó. Foi uma parte bem extensa. Aqui eu coloquei com todos os detalhes para depois eu colocar em tópico e saber do que estava falando tudo certinho. Quando você estuda, quando concluiu o assunto e já faz esse resumo, perto da prova vai estar melhor ainda, porque você só vai precisar relembrar. Se você é uma pessoa que só lendo consegue gravar o conteúdo, você nem vai fazer mais nada, você só vai ler. Agora, se você é uma pessoa como eu, que precisa relembrar e escrever mais um pouquinho, eu faço outro resumo que eu já vou mostrar pra vocês, mas deixa eu só mostrar aqui o último. Esse aqui é como planejar o currículo. Eu fiz um esquema, eu fiz de uma forma diferente. Então você vai fazendo de uma maneira, se você prefere mais colorido, ou se você prefere, sei lá, mapa mental tem mil maneiras de fazer. Você pode fazer como esquema. Eu prefiro fazer assim, que eu achei que ficou mais fácil. E é dessa parte aqui, ó. É da primeira parte, só que eu fiz ele perto das provas, porque eu deixei acumular, gente. Por isso que eu falo que é tenso deixar acumular. Mas, ó, como planejar o currículo. Eu escrevendo deu essa parte e essa parte aqui. E aqui no resumo ficou um esquema. Eu gostei bastante do jeito que eu fiz, consegui gravar bastante dessa forma. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso escrever. Como eu falei, se vocês são uma pessoa que só lendo tá tudo certo, perto da prova você já vai ter tudo. Se você revisar um pouco cada dia ou cada semana. Se você trabalha e você separa um dia pra revisar tudo. Sexta, sábado ou domingo. Sexta eu falo porque, sei lá, eu, por exemplo, sexta-feira eu tô cansada, mas quando eu chego eu sei que o dia seguinte eu vou descansar. Então eu tenho até ânimo pra fazer algumas coisas. Depois que tudo isso tá feito, quando chega perto das provas, eu faço um resumo nesse estilo aqui. Manchou bastante esse marca-texto, mas eu só grifo quando eu chego e no caminho. Por quê? Eu sento quando eu vou estudar para as provas. Se eu já tiver todo o material, ótimo, porque aí eu já reviso, dou uma lida no material que eu já tenho pronto e faço esse resumo aqui. Esse resumo aqui, ele é bem, entre aspas, é um resumo, mas assim, como que eu posso dizer? Se o professor passa questões de estudos, que foi o caso dessa matéria, eu vou pegar e responder realmente como se eu estivesse na prova. Então, é uma maneira de resumir toda a matéria que vai cair na prova. Agora, se o professor não passa, eu vou do meu jeito mesmo. Então, eu faço por cada bloco que a gente estudou. Fica mais extenso, porque quando o professor passa as questões, a gente tem o norte. Mas, enfim, então eu coloco aqui todas as coisas que eu acho que vai cair. Realmente porque as minhas questões de prova, gente, não são de alternativas, todas são escritas. E aí no caminho da faculdade, quando eu chego, eu leio de novo e grifo. Gente, isso ajuda demais. Então, é esses passos que eu faço pra estudar. Bom, gente, então é dessa forma que eu estudo. Eu primeiro chego em casa, retomo a matéria, escrevo do jeito que eu acho melhor, juntando com o texto e tal. Perto das provas, eu faço um resumo com as minhas palavras, como se realmente estivesse escrevendo a resposta das provas, porque ajuda a organizar o meu pensamento. E o mapa mental ou eu faço quando eu estou estudando para as provas, que também ajuda, ou eu faço antes, que aí ajuda bastante, economiza tempo, porque aí
perto das provas eu só faço aquele resumo mesmo. Como eu falei, se você trabalha, ou você separa um dia da sua semana para estudar tudo, porque, gente, deixar para estudar tudo, o conteúdo inteiro perto das provas é bem complicado. No primeiro semestre eu não tinha planejamento nenhum. Se você ainda não viu meu vídeo de planejamento, eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, porque lá eu falo melhor como que eu me organizo, mas foi uma loucura. Então agora eu prefiro estudar um pouco cada dia. Então se você trabalha, né, voltando a falar, você dá uma revisada no conteúdo, só lê, porque já vai organizar já melhor na sua mente. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de me seguir no Instagram, se você não me segue, nem de se inscrever aqui embaixo. Deixa o seu like, um beijo e até a próxima.